pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês para fazermos mais um simulado importante para a prova de vocês. Vamos então prestar atenção na nossa primeira questão. Eu repliquei o texto aqui, vou ler com vocês mais vagarosamente, para depois a gente responder as duas perguntas que são feitas nessa questão. Considere que a distância da Terra ao Sol é de aproximadamente, esse número aqui é apresentado para a gente, 149 milhões e 500 mil quilômetros. É um número grande e o próprio modelo já transforma isso aqui em potência de 10. O modelo apresenta 149 milhões e 500 mil quilômetros na forma de 1495 vezes 10 a quinta quilômetros. Utilizando potência de 10, escreva as seguintes distâncias. Primeira tarefa, de Vênus ao Sol, 108 milhões 140 mil quilômetros. Como é que eu posso fazer isso? Utilizando até um modelo para nos ajudar. Notem que quando eu coloco em potência de 10, o expoente da potência de 10 nada mais é do que a quantidade de zeros que aparece da direita para a esquerda. Vamos contar comigo aqui? Nesse número, 149 milhões e 500 mil, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros, contando da direita até a esquerda. Esses 5 zeros vão ser justamente o expoente da potência de 10. Professor, e quando termino os zeros? Eu vou ter o restante do número. Então eu escrevo como, parei aqui, né? 1495 vezes 10 elevado à quinta. Vamos replicar aqui então, agora já resolvendo a questão. Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Então, meu expoente vai ser 10 elevado a 4. Meu expoente vai ser 4, a potência é 10 à quarta. E agora eu vou olhar o número que eu vou ter depois dos zeros. Eu parei aqui, o número é 10.814. Então, a gente vai ter o número 10.814 vezes 10 elevado à quarta, lembrando que 4 é o número de zeros, quilômetro. Vamos agora para o segundo pedido. A distância de Marte ao Sol é de 297 milhões e 900 mil quilômetros. Ora, se eu for contar os zeros agora, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 zeros. A mesma quantidade de zeros que aparecia aqui na distância da Terra ao Sol. Ora, eu vou ter então uma potência de 10, que é 10 elevada à quinta potência. Professor, multiplicando por que número? Ora, terminei os zeros, vou botar no pontinho verde aqui, e vou ler o número. 2.779. Então a resposta vai dar 2.279 vezes 10 à quinta quilômetros. Considerando que foi apresentado na questão o modelo, eu reputo essa questão como uma questão mais fácil. Mas faz parte de qualquer prova, tem questões um pouquinho mais fáceis. Vamos agora para a nossa segunda questão, uma questão que envolve descobrir valores desconhecidos. Um livro e um caderno custam, os dois juntos, R$ 82. O livro custa R$ 32 a mais que o caderno. Quanto custa o caderno? Então eu tenho caderno e livro, sem o valor dos dois juntos, que dá 82. E sei que o livro custa R$ 32 a mais que o caderno. É possível então encontrar tanto o valor do livro quanto do caderno? É. Nessa questão em particular, ele quer o caderno. A estratégia que eu vou usar para vocês, tá? Eu brinco com a estratégia do quadradinho. Tá? Eu vou dizer que o caderno custa um quadradinho e o livro custa justamente o quê? O que o caderno custa. Então, nota, esse é o caderno. Tá? E o livro custa o que custa o caderno, quadradinho, mais 32. Então, quadradinho, eu estou chamando do caderno, do valor do caderno. Quadradinho mais 32 é justamente o quê? O valor do livro. 32 a mais do que o caderno. Os dois juntos tem que dar quanto? 82. O que eu faço agora aqui?
eu junto quadradinho com quadradinho, duas coisas iguais, é igual ao dobro de uma delas. Perfeito, dois quadradinhos. Ora, se os dois quadradinhos mais 32 é igual a 82, se eu quiser saber o valor só dos dois quadradinhos, eu tenho que diminuir 32. Então, esses dois quadradinhos valem 82 menos o 32. Então, vou botar aqui para vocês, 82 menos o 32. Não é difícil, ó. Sabe quanto custa isso? R$50. Pronto. Então, eu descobri que o valor de dois quadradinhos é R$50. Mas eu não quero saber o valor de dois quadradinhos, que são dois cadernos. Eu quero saber o valor de um caderno. Ora, se eu sei o valor de dois cadernos, como é que eu posso encontrar o valor de um caderno? Dividindo por 2. Então, eu posso colocar aqui para vocês que o valor de um quadradinho, que eu chamei de caderno, vale quanto? R$25. Repetindo para vocês, então, o que eu fiz aqui? Eu falei, mas vou botar aqui. Eu chamei o valor de um quadradinho do quê? Do caderno, não é isso? Sim ou não, galera? Muito bom. E justamente o valor do livro vai ser o valor do caderno mais 32. Diminuí 32, obtive 50, que é o valor de dois cadernos. Dividindo por 2, 25 é o valor do caderno. Vamos agora aqui para um outro modelo de questão, que é a questãozinha 3. Numa divisão não exata, sabe-se que o resto é 11 e ele é o maior resto possível. E o quociente é igual ao divisor. Com essas informações, eu quero encontrar o dividendo. Eu gravei um vídeo curto para vocês, no nosso curta-metragem, sobre divisão, em que eu apresento a relação fundamental da divisão. Qual é a relação fundamental da divisão? O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Bom, se eu tiver então o divisor, o quociente e o resto, eu faço essas contas e encontro o dividendo. Tem uma informação também importante nessa questão, que sempre vai estar na prova. Para vocês não vai ser surpresa. Na divisão não exata, o resto é 11 e ele é o maior possível. Ora, pessoal, esse papo de resto maior possível tem que saber que é exatamente igual a quanto, pessoal? Uma unidade a menos do divisor. Então, se o resto maior possível é 11, tá? Porque o divisor vale 12, ok? Então, o resto maior possível é uma unidade a menos do divisor. Se o resto maior possível é 11, é porque o divisor é 12. E você vai me perguntar, professor, eu já sei o resto, já sei o divisor, mas e o quociente? O quociente, a questão diz, é igual ao divisor. Ah, professor, então agora eu tenho o resto, tenho o divisor e tenho o quociente. Como é que calculo o dividendo? Curta-metragem do professor Bruno Amorim. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Vamos substituir então? Quem vai ser então o nosso dividendo? O divisor, que é quanto? 12. Vezes o quociente, que a questão diz que é igual ao divisor. Também é 12. Mais o resto, que é o maior possível, portanto, uma unidade a menos do divisor, que vale 11. Agora é conta, tá, pessoal? Confio em vocês. 12 vezes 12, 144. Mais 11. Se a gente fizer essa conta, vocês podem fazer no caderno de vocês, nós vamos encontrar como resposta 155. Essa é uma questão que, uma vez que você veja antes aqui, com o professor Bruno Amorim, deve ser uma questão mais fácil para vocês na prova. Porque a pegadinha de dizer que o resto é o maior possível, vocês já sabem. Uma unidade a menos do divisor. O divisor é igual ao quociente, são iguais. Beleza? Vamos agora para a nossa quarta questão. Qual é o maior número natural que devemos subtrair de 849 para obter um número divisível por 23? Então, eu tenho o número 849
eu vou tirar uma certa quantidade dele para o resultado ser divisível por 23. Da maneira como está aqui, alguns alunos podem ter um pouquinho de dificuldade. Para ser divisível por 23, eu tenho que fazer a divisão e o resto ser zero. Não pode sobrar nada. A divisão tem que ser exata. Ah, professor, então basta dividir 849 por 23? Não, porque provavelmente esse resultado não vai ser um resultado exato. Vai sobrar gente. E como é que eu faço para ajustar isso? Basta eu tirar do dividendo o resto. Mas no exemplo aqui, quando eu for fazer as contas com você, vai ficar muito mais claro. Mas vamos começar fazendo o quê? Dividindo 849 por 23. Você me ajuda nessa jornada? Vamos lá então. Vou pegar 849 e vou dividir por 23. Para ver o que, professor? Quanto sobra? Vocês me ajudam aqui? É uma divisãozinha, não vai demorar muito não. 84 por 23, tá? Eu vou começar a testar o 3 aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Vou fazer o quê? 84 menos 69. 14 menos 9, 5. O 8 emprestou 1 para o 4, ficou 7 menos 6, 1. Vou abaixar o 9. Vou fazer agora 159 divididos por 23. Ora, vou tentar aqui o 6, tá bom, galera? 6 vezes 3, 18, e vai 1. 6 vezes 2, 12, e 1, 13. Dá 138. Acho que consegui. Vou fazer a subtração agora. 9 menos 8 dá 1. 5 menos 3 dá 2. Então, eu obtive o resto. Ao dividir 849 por 23, a divisão é não exata, como eu já esperava, e o resto foi 21. Isso quer dizer que sobrou 21 unidades. Mas ele não quer que sobre. Ele quer que seja divisível, quer que o resultado tenha como resto zero, divisão exata. Como é que eu posso fazer então? Eu pego o dividendo, que vale quanto? 849, e retiro dele toda a sobra. Mas quanto foi essa sobra? 21, certo? Então, 849 menos 21, eu vou ter aqui 8, peguei, 4 menos 2, 2, 8, 2, 8. Então, 828 é um número que divisível por 23, sabe quanto vai dar? 36 exatos. Bom, mas a pergunta aqui era mais simples, tá? Ele só queria saber qual é o número natural que eu tenho que subtrair de 849. Eu só avancei aqui para explicar para vocês qual seria o resultado de 849 se eu retirasse o resto todo. Daria 828, e se eu dividir 828 por 23, garanto a vocês, vai dar 36 e resto zero. Mas a resposta para a questão é apenas 21. Eu tenho que retirar 21 unidades de 849 para obter um número, que no caso vocês já sabem, 828, que será finalmente divisível por 23. Então, resposta para que vocês tenham tudo organizadinhos dessa questão, 21 unidades. Espero que vocês tenham compreendido a questão. Vamos fazer agora a quinta questão do nosso simulado. A soma entre o dobro do quadrado de 7 e o cubo de 9. Ora, nós temos que transformar essa expressão numa expressão matemática. Eu quero a soma. Opa, eu vou, então, somar dois termos. O dobro do quadrado de 7. Ora, quem é o quadrado de 7? 7 elevado ao quadrado. Se eu quero o dobro, eu tenho que multiplicar esse resultado por 2. Então, o dobro do quadrado de 7, eu tenho que somar a quem? Ao cubo de 4. O que é o cubo de 4? 4 elevado a um expoente 3.
Então, eu consegui transformar o comando numa expressão matemática. Quem é o quadrado de 7? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que vale 49. Então, eu vou fazer 2 vezes 49 mais 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, essa expressão, galera, 2 vezes 49 dá 98, e eu tenho que somar 98 com 64. 8 com 4, 12, vai 1. 9 com 6, 15 com 1, 16. 162. Vamos agora para a sexta questão. Qual a metade de 2 elevado à 14ª potência? O que é a metade, por exemplo, de 10? 10 divididos por 2 dá 5. Então, encontrar a metade nada mais é do que dividir por 2. Se eu quero a metade de 2 a 14, eu vou pegar 2 elevado a 14 e vou dividir por 2. Como é que nós podemos, então, efetuar essa divisão? Trata-se de divisão de potências de mesma base. Professor, eu não consigo identificar o expoente do 2. Quando nós não temos o expoente, esse expoente é 1. Porque 2 elevado a 1 é 2. Fazendo isso, como é que dividimos, então? Mantemos a base e subtraímos o expoente. 14 menos 1, que nos dá 2 elevado a 13. Portanto, é tranquilo encontrar a metade de 2 a 14. Basta pegar 2 elevado a 14, dividir por 2. Quando eu faço isso, eu vou ter que enfrentar a seguinte questão: divisão de potências de mesma base. Eu mantenho a base, que é 2, e subtraio os expoentes. 14 menos 1, 13. Vamos para a sétima questão, muito comum e que se trata de uma pegadinha. Nós temos essa questão explicada no nosso curta-metragem, que é o curta-metragem do professor Bruno Amorim, disponível para vocês no nosso canal do YouTube. Mas vamos lá então, de uma maneira mais devagar do que no curta-metragem. M é igual a 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Nesse caso aqui para o M, nós temos que efetuar primeiro quanto ao 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, no caso aqui, o M ele é igual a 2 elevado à 9ª potência. Temos que fazer as contas. Isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Continuamos multiplicando 9 vezes. O valor disso, se vocês fizerem as contas no caderno de vocês, é 512. É bom vocês terem as potências de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 10. Eu até vou botar aqui para vocês terem isso anotado no caderno de vocês, tá bom? Dá um trabalhinho aqui, mas eu faço isso para vocês. 2 elevado a 0, pessoal, é 1. 2 elevado a 1 é 2. Vou fazer rápido, hein? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. Aqui agora, 2 à sexta, 32 vezes 2, 64. 2 à sétima é o dobro de 64, 128. Tá um pouquinho apertado aqui, mas tudo bem. 2 elevado a 8 é o dobro de 128, dá 256. 2 elevado a 9, que inclusive era o que eu tinha que saber, 512. E 2 elevado à 10ª potência, 1024.
Tá? Isso vocês poderiam ter feito devagar no caderno de vocês, mas eu já apresentei os resultados aqui, está um pouco apertado, mas vocês podem anotar e avançar. Agora vamos lá. Quanto vale o n? 2 elevado ao cubo, isso entre parênteses, elevado ao quadrado. Para encontrar o n, eu tenho que lembrar que isso é potência de potência. Como é que eu trabalho potência de potência? Eu mantenho uma base e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, eu tenho o expoente 3, o outro 2. 3 vezes 2, 6. Então, o n vale 2 elevado à sexta potência. Se eu consultar aqui, ó, 2 elevado à sexta está aqui, 64. Então, quanto vai ser o n menos o n? Eu pego 512 e diminuo de 64. Vou botar aqui para vocês. 12 menos 4, 8. Peguei emprestado, ficou 0. Pego emprestado no 5. 10 menos 6, 4. O 5 emprestou 1. 448. Então, esse é o resultado de 512 menos 64. Então, aplicamos aqui 3 ao quadrado. E aqui, tivemos que aplicar a propriedade de potência de potência. Vamos avançar agora para uma expressão. Qual é a novidade dessa questão? Além de termos questões, parte da questão envolvendo potência, temos também raiz quadrada. É o básico de raiz quadrada. Mas vocês têm que saber isso. Aqui eu tenho raiz quadrada de 81 e raiz quadrada de 9. Tá? Então eu vou abordar isso ao resolver a questão. Comigo aqui. Primeira parte aqui. 3 elevado a 1 menos 2. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual, vou abrir o colchetes. 3 elevado a 1 é 3. Menos 2 elevado a 17. Avançando. Quem é a raiz quadrada de 81? Eu tenho que encontrar um número que elevado ao quadrado dá 81. Esse resultado é 9. 7 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 mais 4 a 23 divididos por 4 a 21. Trata-se de divisão de potências de mesma base. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Eu já fiz isso aqui, ó. Como é que eu encontrei a metade de 2 a 14? Eu peguei 2 a 14 e dividi por 2. Tratava-se, naquele momento, de divisão de potências de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Lógico que estava escondido aqui que o expoente era 1. Eu dei a dica para vocês. Aqui não tem nada escondido. Eu vou manter a base, que é 4, e vou subtrair 23 de 21. Quanto dá 23 menos 21? 2. Então, mais 4 elevado ao quadrado. Vamos fechar aqui nosso parênteses e vamos dividir o resultado por raiz de 9. Ora, quanto é a raiz de 9? Que número elevado ao quadrado dá 9? 3. 3 ao quadrado é 9. Nós, inclusive usamos aqui, ó. 3 ao quadrado é 9, raiz de 9 é 3. Bom? 3. Vamos dar sequência aqui, então? Vamos lá. Abre colchetes. 3 menos 2 é 1. Então, eu vou ter aqui 1 elevado a 17, vezes 9 menos 1 é 8, mais 4 ao quadrado, 16. Tudo isso divididos por 3. Próxima linha. 1 elevado a qualquer expoente vale 1. Porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 17 vezes dá 1. Vezes 8, mais 16. Tudo isso divididos por quanto? Por 3. 1 vezes 8, 8. Mais 16, 24. E 24 divididos por 3, 8. Então, a resposta final dessa expressão vale 8. Não reputo como uma expressão muito difícil, porque nós usamos propriedades fundamentais da potenciação e o conhecimento básico de radiciação. Saber que raiz de 81 é 9 e raiz de 9 é 3 não pode ser tratado como algo muito difícil. Vamos agora, então, resolver uma questão que resume
todas as propriedades mais importantes de potenciação. É lógico que nós temos uma sessão do curta-metragem do professor Bruno Amorim, em que em 1 minuto eu apresento cada propriedade em separado. Fica a dica para vocês de assistirem o curta-metragem do professor Bruno Amorim. Cada minuto uma ideia diferente. Aqui nós vamos agrupar tudo de uma maneira só. Bom, vamos lá. 7 elevado a 8 vezes 7 elevado a 9. Isso se trata de produto de potências de mesma base. No caso, a base é 7. Eu mantenho uma base e somo os expoentes. Ou seja, eu vou fazer 8 mais 9. 8 mais 9 é 17. Então, isso dá 7 elevado a 17. O que me permite procurar o 7 a 17 aqui e marcar aqui com letra A. Vamos para o próximo desafio. 7 elevado a 4 elevado a 8. É potência de potência. Fizemos isso na prova anteriormente? Fizemos. Olha aqui. 2 ao cubo ao quadrado, potência de potência. Mantém a base e multiplica os expoentes. Então, isso vai ser 7 elevado a 32. Vamos procurar aqui do lado esquerdo. 7 a 32 está aqui. Letra B. Próximo desafio. 7 elevado a 23 divididos por 7 elevado a 9. Divisão entre potências de mesma base. Fizemos isso aqui e fizemos isso aqui. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 23 menos 9. Vai dar 7 elevado a 12. 23 menos 9, 14, perdão. 7 elevado a 14. Então, letra C está aqui, ó. Letra C. Vamos agora para o item D. O item D, eu tenho uma divisão entre potências de mesma base, seguida de uma multiplicação. Na divisão, mantém a base e subtrai os expoentes. Na multiplicação, mantém a base e soma os expoentes. Primeiro eu vou fazer a divisão. Quanto vai dar aqui, ó? Se eu diminuir 12 de 10, vai dar 2 expoentes. Agora eu vou fazer a multiplicação. 7 ao quadrado vezes 7 é 25. Mantém a base e soma os expoentes. Eu vou ter 27. Vamos procurar aqui. 7 a 27 está aqui. Letra D. Lógico que o aluno mais preguiçoso vai dizer, professor, agora está fácil. Se eu tenho convicção nas 4 primeiras, a resposta está dada. O que está faltando, D, A, C, B. É a letra E. Mas eu tenho que encontrar, porque eu não quero que vocês apenas façam por exclusão. Eu quero que vocês tenham convicção do que estão fazendo. Eu tenho aqui, ó, potência de potência, mais uma vez. Professor, aonde aconteceu potência de potência no simulado? Aqui e aqui. Então, mais uma vez, isso vai dar 7 elevado a 4 vezes 5, 20. 7 elevado a 20. Divididos por 7 elevado a 17. Eu recaí numa divisão entre potências de mesma base. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 20 menos 17. Vai encontrar 7 elevado ao cubo. Justamente a opção que estava faltando de letra E. Vamos resolver agora a última questão do nosso simulado. Eu tenho essa expressão, raiz de 64 mais 2 ao cubo divididos por 4 mais 5 igual a 9. E a questão pede para colocar parênteses de forma a tornar essa expressão uma expressão verdadeira. Ora, não tem um caminho único para fazer a questão, e essa é uma questão de mais raciocínio. Eu tenho gravado uma outra videoaula em que eu apresento 6 questões semelhantes a essa. Mas vamos focar aqui. Raiz de 64 mais 2 ao cubo divididos por 4 mais 5 igual a 9. Bom, para dar 9, eu posso pegar o 5 e somar com um 4. Tem como esse resultado todo daqui ser 4? Tem. Basta que eu coloque o parênteses na primeira etapa aqui, ó. Se eu botar o parênteses aqui, eu vou ter raiz de 64
mais 2 ao cubo, 8. Divididos por 4, mais 5. Comigo aqui, ó. Quem é a raiz de 64? 8. 8 mais 8, 16. Eu sou obrigado a fazer a divisão primeiro e depois somar com 5. 16 por 4 dá 4. 4 mais 5 dá 9, conforme exigido pela questão. Basta tão somente, então, que eu coloque o parênteses no raiz de 64 mais 8, que a partir daí, efetuando as contas, eu vou chegar no resultado 9. Espero que vocês tenham compreendido. Desejo uma excelente prova para vocês. Um forte abraço do professor Bruno Amorim.